Meus irmãos, abra por gentileza sua Bíblia no livro de Romanos e também no Evangelho de João. Nós vamos ler apenas 2 versículos rapidamente e nós vamos então fazer a reflexão da palavra do Senhor nessa noite. O tema de hoje é a importância da humildade no serviço cristão, a importância da humildade para o cristão. Vamos ler primeiro Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: porque a graça que me foi dada, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês. Olha que bênção do Senhor, a palavra de Deus, trazendo uma palavra ao coração de cada um de vocês nessa noite. Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que deve pensar. E a segunda palavra que nós vamos ler está em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, que diz o seguinte: é necessário que ele cresça e eu diminua. A palavra do profeta João Batista, quando ele disse que era necessário, importante, que o nome de Jesus crescesse e que o dele diminuísse. Então, vamos, meus irmãos, fazer algumas reflexões importantes para o nosso dia a dia a partir desses 2 versículos. O primeiro ponto é aquilo que o apóstolo Paulo revelou em Romanos, quando ele disse: não pense de você mesmo nada além do que você deve. E aí cabem 2 grandes observações. Existem pessoas que elas são muito arrogantes, são muito orgulhosas, têm aquele nariz empinado, têm um coração duro, são mal agradecidas e por aí vai. Infelizmente, todos nós conhecemos gente assim. Então o apóstolo Paulo diz que nós não podemos ser dessa maneira. Mas existe um outro tipo de pensamento que nós também não devemos ter. E qual tipo de pensamento é esse? Aquele pensamento em que a gente despreza a gente mesmo, a gente se deprecia, a gente diz que a gente não é nada, que a gente não vale nada, que ninguém vai nem notar a nossa falta se a gente morrer e por aí afora. Então, meus irmãos, a gente precisa, baseado na palavra de Deus, ter equilíbrio nos nossos pensamentos. E isso é tão importante, mas tão importante, a ponto de Deus dar uma orientação para o apóstolo Paulo escrever isso para nos ensinar, para ensinar a você que aquilo que se passa no seu pensamento é muito importante e pode te fortalecer para você viver a sua vida do jeito que você precisa, ou os pensamentos que passam pela sua cabeça podem derrubar você, pode te desanimar, fazer você pensar que você não vale nada e que você não precisa nem levantar da cama. E aí, nesse caso, você não vai ter mesmo coragem de levantar da cama, você não vai ter motivos para levantar da cama. Então o apóstolo Paulo traz essa informação importante. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas emoções, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós pensamos, porque as nossas emoções, elas são perigosas, elas são traiçoeiras. Não é à toa que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, é o poder de você controlar a você mesmo. Porque quantas vezes as pessoas fazem uma coisa tão injusta com a gente que a nossa reação natural é de querer engolir a pessoa.
né? De apertar as nossas mãos no pescoço da pessoa até ela ficar bem roxinha assim, né? E faltar o ar, né? Falar um monte de verdade. E é incrível como que vem coisa na cabeça da gente para a gente parecer uma metralhadora destruindo a pessoa. Mas a palavra de Deus diz, não pode ser assim. Não convém a vocês que estão no reino de Deus que vocês reajam dessa maneira. Então, ele fala, vocês precisam tomar cuidado com a maneira que vocês pensam. Precisam se preocupar, policiar as emoções de vocês, porque quando as emoções começam a ficar fora de controle, você precisa entender que você está correndo perigo. Então, de maneira prática, né? Marido e mulher estão lá conversando, aquela conversa virou uma discussão. Se não colocar água nessa fogueira, não vai sobrar nada. Então, o que é o melhor fazer? Olha, nós dois estamos nervosos nesse momento, vamos dar um tempo, vamos fazer uma pausa nesse assunto, vamos nos acalmar, à tarde, amanhã, depois a gente volta nesse assunto. É a melhor coisa, porque os dois estão com a cabeça quente e a tendência é os dois não querer dar o braço a torcer, porque é da nossa natureza, né? A gente quer ter razão o tempo todo. É uma coisa impressionante. Então, meus irmãos, isso é muito importante e nos ajuda em todas as áreas. Nos ajuda dentro de casa, na maneira do casal conversar um com o outro, ajuda na maneira como o pai fala com os filhos, a maneira como a mãe fala com os filhos, a maneira como os filhos falam com os pais, no trabalho, a maneira de reagir a problemas com os colegas de trabalho, a problemas com o chefe, problemas com clientes. Então, conseguir controlar as suas emoções, conseguir controlar os seus pensamentos é um presente de Deus e nós somos na casa do Senhor ensinados sobre essa importância. E aí depois, a outra palavra que nós lemos foi a respeito de João Batista e ele disse, é necessário que Jesus cresça e eu diminua. Então vamos entender por que essa palavra de João Batista é importante. Inclusive tem até música, né, que canta sobre isso, né? Que ele cresça e eu diminua. Eu até tenho uma vontade de cantar um pedacinho da música para lembrar para vocês qual é a música, mas se eu cantar, vocês vão ficar em espírito de oração, porque é um dom que me falta, né? Mas enfim, vocês devem lembrar qual que é a música. Então, meus irmãos, por que é importante essa palavra que ele cresça e eu diminua, em especial na boca do profeta João Batista? Por diversos motivos. Um desses motivos é que depois do último profeta que Deus levantou no Antigo Testamento, chamado Malaquias, o povo de Deus passou por um período chamado um período de silêncio de Deus, um período também conhecido como um período interbíblico, que durante 400 anos não se levantou profeta no meio do povo de Deus. Então, depois de Malaquias, por volta de aproximadamente 400 anos, o povo de Deus não recebeu uma palavra do Senhor, porque Deus não levantou nenhum profeta. E aí então, quando se passa esses 400 anos aproximadamente, Deus pega uma senhora de idade avançada, chamada Isabel, que era estéril, e o anjo vai e fala para o marido dela que ela iria então ter um filho, e esse filho seria um profeta, que foi João Batista. Então, João Batista ele foi considerado por Jesus o maior profeta que já existiu. E esse maior profeta que já existiu, então ele teria todos os motivos do mundo para dizer, nossa, eu sou o profeta do Senhor, né? Porque depois de 400 anos foi a mim que o Senhor escolheu para ser profeta entre o povo de Deus. Não foi isso que ele fez. Ele soltou essa frase que virou uma frase tão importante desde lá e para todo sempre. Ele disse,
é importante que o nome de Jesus cresça e eu diminua. E sabe, meus irmãos, é essa mesma frase que precisa estar na minha boca, que precisa estar na sua boca. É importante que Jesus cresça e que a gente diminua. E na prática, como é que a gente faz isso? Dentro da nossa casa, em primeiro lugar. Dentro da nossa casa é importante que Jesus cresça e que eu diminua. Então, como é que funciona isso? Nos momentos de nervoso, nos momentos de tensão na sua casa, se você crescer, todo mundo vai perceber. Você vai ficar bravo, você vai falar um monte, você vai reclamar, você vai dar duro em todo mundo, e as pessoas vão ver muito de você e vão ver pouquinho de Jesus. Então, qual que é o nosso alvo? Principalmente nos dias ruins da família, nos dias de problema, que as pessoas olhem para você e elas vejam muito mais as suas reações baseadas naquilo que a Bíblia fala do que nas reações que você tinha no passado. E aí então as pessoas vão começar a dizer: nossa, nós estamos vendo de fato as marcas de Jesus em você. Nossa, como você mudou, você de fato é uma outra pessoa. E sabe, meus irmãos, de mais a mais, por que que nós não podemos ser pessoas arrogantes? Em primeiro lugar, porque se Jesus não voltar logo, é assustador o que eu vou dizer agora, mas todos nós que estamos aqui vamos morrer. Todos nós, sem exceção. Uma vez eu estava no Beach Park, um parque aquático, né, um lugar muito bonito, as pessoas estão lá todas felizes, não sei o quê, e estava lotado de gente, aquela coisa arada toda, uma coisa que é bonito de ver, né? Eu gosto de ver lugar que tem muita gente, está todo mundo feliz e tudo mais. E de repente eu tive, né, uma coisa assim com o Senhor, que daquela data que eu estava, depois de 100 anos, todas as pessoas que estavam ali naquele parque, todas, eu não sei quantos tinha, sei lá, mais de 1000 pessoas, né? Todas aquelas pessoas iriam morrer. E eu me assustei, falei: meu Pai do céu, é verdade mesmo, se Jesus não voltar, todo mundo vai falecer. E a mesma verdade se aplica para nós. Se Jesus não voltar em pouco tempo, todos nós que estamos aqui vamos falecer. E o fato é, meus irmãos, que nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz, que nós um dia estaremos frente a frente com Deus. Um dia todos nós estaremos frente a frente com o Pai e nós vamos dar contas sobre toda a palavra que nós falamos. Aí imagine aquele dia que você estava com os nervos à flor da pele, e aí deu um problema na sua casa, você não aguentou e você despejou o caminhão, você falou tudo que você teve vontade, mais um pouco. E aí depois você está lá frente a frente com o Senhor, aí vamos imaginar que o Senhor tem não vai ser isso, né? Mas só para facilitar o nosso entendimento, o Senhor solta um telão lá e está lá você falando cada uma daquelas palavras, e você vai falar: Senhor, misericórdia, eu não devia ter falado isso. E a gente não devia ter falado mesmo. Mas por que a gente fala? Por causa da nossa natureza carnal, que nos inclina a fazer o que é mal. Para fazer o que é mal, ninguém precisa ensinar, mas para fazer o bem, precisa ensinar, precisa repetir, precisa tornar a falar, porque a nossa inclinação é para fazer aquilo que não é bom. Então, meus irmãos, domingo após domingo, quando nós estamos reunidos, sempre haverá uma palavra do Senhor nos ensinando como é viver no reino de Deus. E você não precisa esperar o domingo chegar. Se você puder, né, e você deve pegar na sua casa a sua Bíblia, seja física ou seja no celular, e você deve ler a palavra do Senhor, porque toda vez que você abre a palavra de Deus,
Toda vez que você abre a palavra de Deus e você começa a ler, é Deus falando com você. Eu gosto de escrever, já escrevi alguns livros. Infelizmente, nenhum deles fez sucesso, né? Mas eu conto com a misericórdia de Deus que um dia isso não aconteça, né? Mas a Bíblia é o único livro que, quando você abre ela, você conversa diretamente com o autor. Sabe, eu recebo e-mail, WhatsApp, de pessoas que leram os meus livros com dúvidas, outros com elogios, aquela coisa toda, mas tem todo um procedimento, tem que mandar um e-mail, tem que mandar um WhatsApp, aquela coisa toda, aí eu tenho que responder, eu respondo, né, no meu tempo. A Bíblia não. A Bíblia, você abre ela, você começa a ler, e o autor da vida responde para você no mesmo momento. Então o que você precisa fazer? Você precisa ter o hábito de ler a Bíblia. Alguém já disse que a Bíblia é o nosso manual de vida. Ela tem todas as respostas? Não, ela não tem todas as respostas, mas ela tem princípios para todas as situações sobre como você deve se portar, como você deve pensar, como você deve reagir, o que você deve fazer e o que você não deve fazer em todas as situações. Então você precisa ler a Bíblia. Agora, sabe, meus irmãos, quantas pessoas que tiveram uma experiência com Deus e passaram por uma transformação e mudaram da água para o vinho. Mas nós também temos pessoas que tiveram essa experiência com o Senhor e decidiram não passar pela transformação. Exemplos da Bíblia. A gente pega, por exemplo, na época de Moisés, o faraó. Meu pai do céu! 10 grandes acontecimentos aconteceram e o homem continuava com o coração endurecido e ele não mudou de postura. E aí talvez você possa dizer, mas é porque o faraó era um grande rei, um homem muito poderoso. Sim, é verdade, eu concordo com você. Mas uns 700 ou 800 anos depois do faraó, se levantou no mundo o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor foi muito maior que o faraó, ele criou um verdadeiro império, muito, muito maior do que aquele que o faraó tinha. E em determinado momento, o Nabucodonosor, ele se engrandeceu, se ensoberbeceu, achando que tudo aquilo que ele tinha conquistado era por conta da sua força, da sua inteligência. E aí Deus então o levou a viver na selva, na floresta, como se fosse um animal, durante 7 longos anos. E depois de 7 longos anos, vivendo como um animal, lhe veio o entendimento de que tudo o que uma pessoa tem vem do Senhor. Toda a capacidade que você tem veio do Senhor. E sabe qual que é a boa notícia? Se você acha que você tem pouca capacidade, você pode pedir para que o Senhor te dê mais capacidade e o Senhor vai te dar mais capacidade. Então, depois de 7 anos, Nabucodonosor reconhece que tudo aquilo que ele tinha conquistado era porque Deus tinha lhe dado. E então ele é restituído novamente à sua posição de rei e continua a reinar e aí dando glórias a Deus. Uma outra pessoa que passou por essa experiência de estar junto com o Senhor foi Saulo de Tarso. Ele era um grande religioso, um homem criado aos pés de Gamaliel, educado para ser uma pessoa muito importante, já era uma pessoa muito importante, e ele começou a perseguir os cristãos porque ele achava que essa era a vontade de Deus. Ele, inclusive, no primeiro episódio que a gente vê ele participando da morte de Estevão, e outros também morreram por conta da perseguição de Paulo, que ele vai narrar depois. Mas ele teve um encontro sobrenatural com o Senhor. E ele entendeu
que aquilo que ele teve só poderia ter vindo do Deus Todo-Poderoso, porque ele inclusive ficou cego e ele passou alguns dias cego, orando, jejuando, até que o Senhor enviou um servo dele chamado Ananias para que orasse por ele e ele então pudesse voltar a enxergar. E esse Saulo, que era um homem soberbo, arrogante, que achava que era dono de si, ele passa então a ser uma pessoa humilde, ele começa a viver de uma maneira humilde e ele começa a pregar o evangelho, ele começa a sofrer retaliações por conta disso e ele foi preso, foi apedrejado, foi humilhado muitas vezes. Eu, pela misericórdia do Senhor, tive o privilégio de ir conhecer a última prisão do apóstolo Paulo, que aliás foi também um lugar que o apóstolo Pedro também ficou, antes deles morrerem em Roma. E é muito forte você estar naquele lugar, porque de fato é um lugar feio, um lugar escuro, um lugar úmido, e você fica pensando, meu Pai do céu, como que uma pessoa tão usada pelo Senhor vai terminar os seus dias nesse lugar? Somente quem teve uma revelação com o Senhor é que vai chegar aqui continuando fiel e dando testemunho do seu amor, da sua graça, da sua provisão e daquilo que está por vir. Então, Paulo, ele teve essa oportunidade de mudar de vida e ele mudou de vida. Mas quantas pessoas tiveram a oportunidade de mudar de vida depois de ouvir falar a respeito do amor, dos planos do Senhor para ela, mas decidiram não mudar de vida, continuaram a fazer aquilo que sempre fizeram. Uma das coisas que muito me impressionaram quando eu vim aqui para a congregação João de Barro, é porque me disseram que no passado, quando a pastora Senita estava aqui, existia um número de crianças, mas gigantesco, era muito significativo o número de crianças que participavam aqui, inclusive o Gustavo, era uma dessas crianças, e o Gustavo, uma vez conversando com ele, ele falou assim, pastor, muitos daqueles meninos que vinham aqui, muitos deles hoje morreram, porque se envolveram com coisas erradas, com coisas que não deviam, e infelizmente muitos deles morreram. Uma outra pessoa me disse também que muitos daquelas crianças que vinham aqui, muitas dessas crianças hoje estão presas porque elas decidiram em algum momento da vida seguir um outro caminho que não era o caminho do Senhor. E sabe, meus irmãos, isso é uma coisa que deixa o nosso coração tão triste, porque Deus está sempre abrindo uma oportunidade para as pessoas e dizendo, olha, você tem a opção da escolha, você pode escolher o tipo de vida que você vai ter, mas o Senhor alerta, olha, o meu caminho é apertado, mas no futuro você vai receber a recompensa. E o caminho que o inimigo apresenta é justamente o contrário. Olha, o meu caminho é largo, tem fartura, tem prazeres, tem tudo que você quiser e mais um pouco. Só que ele não fala que o final é o final de morte. Então, meus irmãos, nós precisamos continuar a fazer a nossa parte, testemunhar do amor do Senhor através da nossa vida. Sabe, nós não precisamos ser aquelas pessoas que falam bonito, que falam um monte de versículos bíblicos. Não, a gente só precisa dizer quem a gente era antes de conhecer o Senhor Jesus e agora quem nós somos depois que nós conhecemos Ele. Isso é o que importa. Quem você era antes de Jesus e quem você era agora. E você pode dizer, olha, eu ainda não sou perfeito, mas glória a Deus que eu já não sou a pessoa que eu era antes. Mas sabe, meus irmãos, tirando esses pontos que são tão tristes, a gente precisa aprender como é que nós estamos, em que fase
na nossa vida nós estamos. E nisso nós vamos aprender muito com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro e Davi são duas pessoas que tudo aquilo que deve ser feito e tudo aquilo que não pode ser feito, a gente aprende com eles, porque eles erraram demais, eles acertaram demais. E Pedro, ele é um exemplo daquilo que é a maioria dos cristãos. Pedro, quando teve a sua primeira experiência com o Senhor, o apóstolo Pedro, ele tinha passado a noite inteira pescando, porque ele era pescador. E não pegou nada naquela noite. Então, imagine a pessoa que sai, por exemplo, para vender, né, e passa o dia inteiro entrando em contato com clientes, visitando clientes e não vende nada, né? É horrível. E Pedro, aconteceu isso, não pescou nada a noite inteira. Então, pela manhã, ele encostou o barco dele e estava lá lavando as redes. E Jesus, então, pela manhã, começou a pregar e pediu, inclusive, para entrar no barco dele, para se afastar um pouquinho, para falar para a multidão que estava lá ouvindo. E quando Jesus terminou de pregar, Jesus falou para Pedro: Pedro, afasta um pouco o seu barco e joga as redes que você vai pegar peixe. Agora imagine a incredulidade, a soberba do pescador Pedro, né? Olhando para aquele homem que na cabeça dele era só um pregador, né? E ele falando para Jesus: olha, eu sou pescador de profissão, pesquei em alto mar a noite inteira, peguei nada. O senhor está me dizendo que é para eu afastar um pouco o barco, jogar as redes e eu vou pescar? Né? Trocando em miúdos. Não vou pegar nada. Não vou pegar nada. Para que eu vou pagar esse mico? Eu imagino que nesse momento Jesus deve ter dado uma olhada para ele assim, tipo, quem não é casado, tipo quando a sua mãe olha para você e pede para você fazer uma coisa, e você fala: a senhora está brincando, né? E ela continua olhando sério, e você fala: ela não está brincando, é melhor eu fazer esse negócio. Ou então você que é casado e a sua mulher pede para você fazer um negócio, você fala assim: mas tem certeza que você quer que eu faça isso? E depois de alguns segundos você percebe pelo olhar dela que você tem que fazer mesmo aquilo. Eu acho que foi mais ou menos assim. E Pedro, então, ele solta uma pérola. Ele fala assim: bom, sobre a sua palavra, porque você que está pedindo, então eu vou fazer tipo assim, né? Se eu não pegar nada, vocês estão sabendo aqui, porque lá estava cheio de gente, né? Se eu não pegar nada, vocês estão sabendo que eu não peguei nada, porque foi ele que falou para eu fazer isso. E aí, então, ele solta as redes, e as redes, então, ficam lotadas de peixe. E Pedro fica tão impressionado com esse milagre, que ele volta, ele se coloca aos pés de Jesus, ele fala assim: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro tem essa revelação de que Jesus tinha que de fato ser o Messias, porque aquilo que tinha acontecido era um milagre. E agora ele, no papel de pescador, mais do que todo mundo, entendia que aquilo que tinha acontecido era um milagre. E então vocês conhecem a história, Jesus chama ele para ser pescador de gente, né? E Pedro então começa a caminhar com Jesus e representa de fato quem nós somos, né? Todos nós, quando chegamos diante do reino de Deus, nós olhamos, né, para aquilo que nos é apresentado através de um pastor, ou através de um outro irmão, de uma outra irmã, e fala assim: eu não concordo muito com isso, eu não entendo que as coisas são assim, né? Eu vivo a minha vida do meu jeito, tenho a minha maneira de falar com Deus, e está tudo muito bem. Mas de alguma maneira o Senhor te pegou, como pegou Pedro, e você se rendeu, e você veio para a igreja, e você começou a aprender sobre a palavra de Deus. E foi basicamente isso que aconteceu com Pedro. Então, em determinado momento da vida de Pedro, depois de andar com o Senhor durante muito tempo, Jesus começa a contar para ele os próximos passos, o que iria acontecer, o que o Messias teria que passar. E Pedro, então, achando que já era uma pessoa madura, ele fala: Senhor, se necessário for, eu vou para a prisão junto com o Senhor, eu morro pelo Senhor. E aí Jesus solta uma declaração bombástica. Jesus olha para Pedro, imagino que Jesus olhou para Pedro com muito amor e falou: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Irmãos, negar uma vez já era ruim, 2 péssimo,
Mas na mesma noite, negar 3 vezes é para acabar, né? E infelizmente, né, foi o que aconteceu. E Pedro nega, Pedro entra num processo de amargura, de arrependimento, se sentindo o pior dos piores, se sentindo fracassado. E aí de novo vem a história, né, dos nossos pensamentos, né? Se sentindo fracassado, Jesus, ele é sepultado, e então Pedro vai fazer o quê? Pedro vai voltar a pescar. E claro que de novo ele não pesca nada. E aí então, quando Pedro volta para a praia, está lá Jesus. E aí então, na mesma quantidade de vezes que Pedro disse que não conhecia Jesus, que Pedro negou Jesus, as mesmas 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro entendeu que ele estava ali sendo trabalhado pelo Senhor. E nós, meus irmãos, nós passamos pela mesma situação. Nós chegamos num momento na igreja que nós chegamos arrebentados, nós chegamos cheios de problemas, cheios de feridas, de traumas, e nós somos tratados pelo Senhor, nós vamos melhorando, e chega um momento que a gente acha que a gente já está podendo, que a gente já está pronto a ser preso, a morrer pelo Senhor. Mas aí vem uma luta maior, vem uma dificuldade maior, e aí você espana, você faz exatamente aquilo que Pedro fez. Eu faço aquilo que Pedro fez, porque nós ainda não estamos prontos. E nós nos sentimos fracassados, nós nos sentimos o pior dos piores, o inimigo vem na nossa orelha e fica nos acusando: você não se diz crente, você não se diz cristão, você não se diz filho de Deus, como é que você teve essa reação? Você não é cristão coisa nenhuma, é melhor você voltar mesmo para o mundão, é melhor você fazer o que você tem que fazer, porque na igreja não é o seu lugar. Você já ouviu isso? E eu sei, porque eu também já ouvi isso. Mas sabe, meus irmãos, é nessas horas que nós vamos ser alimentados por aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 24, versículo 16: porque 7 vezes cairá o justo. Não é 7 um número exato. Aqui é só uma representação, tá certo? Porque 7 vezes cairá os justos, mas em todas elas se levantará, porque o Senhor é que te fortalece. Amém? Aleluia! Então, ainda que você caia, meu irmão, minha irmã, você vai se levantar, porque o Senhor é com você. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 29, diz o seguinte: Deus dá força ao que está cansado, Deus multiplica as forças àquele que não tem mais nenhum vigor. Eu não sei o tamanho da sua luta, talvez você já esteja nessa situação dizendo: eu não tenho mais força, eu estou tão cansado, estou tão cansada, estou querendo largar a mão de tudo. Não largue, porque o Senhor vai renovar as suas forças. Você que chegou aqui com uma angústia no coração, dizendo: Senhor, fala comigo. A palavra para você é a mesma daquele servo do Senhor que estava debaixo da figueira, e o Senhor foi falar com ele, e ele disse: antes que Filipe fosse te buscar, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. O Senhor está vendo as suas lágrimas, o Senhor está vendo a sua dor, o Senhor está vendo o quanto está sendo difícil para você, mas a palavra para você é: Deus dá força a quem está cansado. Deus vai multiplicar as suas forças, ainda que você não tenha mais nenhum vigor. A palavra declara: os jovens perdem as forças e se cansam, e os moços tropeçam porque ficam exaustos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não ficarão fatigados, não ficarão exaustos. Então, meus irmãos, Pedro passou por isso, nós passamos
por isso, e nós não podemos abrir mão de estar aos pés do Senhor Jesus. Se você cair, peça perdão ao Senhor, porque Ele vai estender as mãos dEle, vai te levantar, vai te restituir ao mesmo ponto. E veja, esse Pedro que negou Jesus para uma serva, para uma criada, depois que ele é restaurado pelo Senhor, depois que ele é batizado pelo Espírito Santo, está escrito lá em Atos no capítulo 2, ele é preso e as autoridades religiosas proíbem Pedro de falar sobre o nome de Jesus. E agora então, restaurado nessa nova fase, batizado pelo Espírito Santo, Pedro vira para essas autoridades e diz na cara deles: é mais importante obedecer a Deus do que obedecer a vocês. E ele continua a pregar o nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós ainda não somos quem nós queremos ser, mas glória a Deus, porque você já não é, eu já não sou mais quem eu era no passado, porque o Senhor começou uma boa obra em você e o Senhor vai continuar essa mesma obra em você até o último dia da sua vida ou até o dia que o Senhor Jesus volte. Então, meus irmãos, nós somos muito parecidos com Pedro, né? No início nós somos soberbos, um pouco arrogantes, um pouco incrédulos, depois nós achamos que já somos maduros, que nós já sabemos de tudo, depois nós vacilamos, nós falhamos, o Senhor nos restaura, e aí então nós, cheios do Espírito Santo, nós começamos a viver do jeito que nós queremos viver e a maneira como Deus quer que nós venhamos a viver. Então, meus irmãos, o nosso tema, ele é a importância da humildade no serviço, na vida cristã. E a palavra humildade, ela vem da palavra humus. Então, humus é algo que é uma decomposição de coisas vegetais ou de restos de animais que em decomposição, misturado na terra, faz com que essa terra fique uma terra fértil. Quem planta horta, quem planta flores, essas coisas sabem muito bem, né, a diferença de uma terra fértil, né, de uma terra que não é uma terra boa. E a humildade nos torna uma terra fértil em que Deus pode plantar em nós tudo aquilo que Ele quer. Então é na humildade que nós nos tornamos férteis para que o amor de Deus cresça, se manifeste e alcance outras pessoas. Agora, uma coisa importante que também vai responder algumas perguntas que você tem no seu coração do porquê que algumas bênçãos ainda não chegaram na sua vida, é sobre a questão do porquê que Deus precisa primeiro trabalhar nas pessoas da sua casa antes de entregar a bênção. Então, Deus usa, meu irmão, minha irmã, o tempo, Deus usa os problemas para nos moldar, para nos deixar humildes. Muitas pessoas acham que são maduras, que estão prontas para agir, para reagir da maneira que Deus quer, mas se Deus der a essas pessoas, por exemplo, poder, dar a elas dinheiro, elas vão se perder. Então, é importante que essas pessoas sejam trabalhadas pelo Senhor para que elas possam, de fato, receber tudo aquilo que elas têm. Um exemplo disso é José no Egito. José no Egito, por aquilo que a gente vê no relato bíblico, no início ele era um menino de bom coração, mas era ainda muito arrogante, muito soberbo, e ele precisou passar por um processo de sofrimento, de muito tempo, para que ele pudesse então receber poder, pudesse receber muitos recursos e não deixasse que aquilo contaminasse o seu coração. Então é
por conta disso que muitas vezes o Senhor nos leva para aquilo que nós chamamos de deserto, um período de preparação que leva tempo, que leva sofrimento, que traz sofrimento, antes de nos confiar grandes bênçãos e grandes missões. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: às vezes, e talvez a gente poderia dizer a maioria das vezes, às vezes Deus precisa nos quebrar antes de nos usar e nos abençoar. Vou repetir: às vezes Deus precisa nos quebrar antes de nos usar e abençoar. Quebrar no sentido, de levar para a casa do oleiro, como está registrado em Jeremias, no capítulo 18. Então, meus irmãos, algumas pessoas precisam passar por dificuldades e momentos de humildade para entender o quanto elas dependem de Deus e como é a misericórdia do Senhor, como é a graça de Deus, para depois disso elas passar então a desfrutar de todas as bênçãos do Senhor e ser usado pelo Pai. Os irmãos do louvor, se quiserem voltar, viu, irmão, já estou encerrando. Então, o que está talvez acontecendo com você, meu irmão e minha irmã, nesse momento da sua vida, pode estar relatado nesse texto que eu vou ler agora, eu acho que é um autor anônimo, mas que retrata muito daquilo que acontece conosco. O texto diz o seguinte: eu pedi forças a Deus e o Senhor não me deu forças, o Senhor me deu dificuldades para que eu me tornasse forte. Entenderam? Eu pedi que o Senhor me desse forças, mas o Senhor não me deu forças, o Senhor me deu situações, dificuldades, para que através dessas dificuldades eu me tornasse forte. Eu pedi ao Senhor sabedoria e o Senhor não me deu sabedoria. O Senhor me deu problemas para resolver, e à medida que essa pessoa foi resolvendo problemas, ela foi se tornando uma pessoa mais sábia. Eu pedi a Deus amor e o Senhor não me deu mais amor. O Senhor me deu pessoas problemáticas para eu ajudar. Isso faz todo sentido, sabe, irmãos? Quantas vezes nas nossas orações nós falamos isso: Senhor, me dá mais força, Senhor, me dá mais amor, Senhor, me dá mais sabedoria, e o Senhor começa a responder e a gente não entende porque a gente quer que Deus faça com que a gente acorde de um dia para o outro cheio de sabedoria. A gente quer que a gente acorde de um dia para o outro muito forte emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. A gente quer pedir favores do Senhor e a gente não entende que Deus vai sempre abrir portas para que, através dessas oportunidades, nós possamos então receber esse favor do Senhor. Eu pedi forças e o Senhor não me deu forças, o Senhor me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas problemáticas para eu cuidar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada que pedi, mas eu recebi tudo o que eu precisava. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, muitas das orações de vocês estão sendo respondidas a partir das circunstâncias que vocês estão vivendo, e vocês não identificaram a mão de Deus respondendo, não do jeito que você queria, não da forma que você esperava, mas da forma que você precisa. Lembre-se todos os dias que as bênçãos, a bondade e a misericórdia do Senhor estão te acompanhando. Meu irmão, isso é muito poderoso. Você precisa gravar isso no seu coração todos os dias, mas é todos os dias, não é só de segunda a sexta, não é só no final de semana, todos os dias da sua vida. As bênçãos do Senhor vão te perseguir, vão te seguir.
a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor vai te acompanhar aonde quer que você for. Você saber disso vai fazer você reagir de maneira diferente. Então, coloque isso no seu coração. Não pense de você mesmo além daquilo que você deve. Não seja uma pessoa orgulhosa, nem seja uma pessoa que se despreza. Lembre-se de sempre dizer: é necessário que Jesus cresça e eu diminua. Que você faça esse exercício na sua casa. A humildade é a estrada para uma vida que glorifica a Deus e que as pessoas então serão abençoadas por você através da sua humildade. Lembre-se sempre, Deus não olha para a pessoa que você é agora. Deus olha para quem você será no futuro quando Ele terminar de trabalhar em você. O Senhor não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Você crê nisso? Então vamos nos levantar, vamos louvar ao Senhor, porque o Pai, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Amém, Jesus. Assim seja. Santo monte.
Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, vamos falar com o Pai. Senhor, nós queremos agradecer por esse dia, por esse culto, Pai, por esse pedido de oração pelo Antônio, Antônio, né? Pelo Antônio, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos ele diante do Senhor, Pai, para que o Senhor o alcance com a sua graça, com a sua misericórdia, que essa cirurgia, Pai, seja bem sucedida, que a sua mão esteja sobre os médicos, sobre o anestesista, Pai, que a recuperação seja branda, que não haja sequelas e que ele possa glorificar o seu nome por aquilo que aconteceu nessa cirurgia. Pai, nós também acabamos de cantar que nós queremos engrandecer o seu nome, e nós sabemos que nós fazemos isso não apenas com palavras, mas através da nossa vida, e nós pedimos, Pai, que o Senhor nos capacite para que nós, através dos nossos comportamentos, através das nossas atitudes, das nossas ações, as pessoas olhem para nós e digam: você mudou, você é uma pessoa muito melhor, há algo diferente em você, e através disso nós possamos dizer: foi o Deus a quem eu sirvo que me transformou. Pai, o Senhor sabe da necessidade de cada um dos teus filhos, o Senhor sabe das necessidades espirituais, o Senhor sabe das necessidades emocionais, das necessidades espirituais, financeiras, Pai, necessidades de saúde, Senhor. Pai, socorre os teus filhos, socorre as tuas filhas, aquela pessoa que veio, Pai, angustiada, que ela volte para a casa dela, Senhor, com a convicção que o Senhor falou com ela, que ela não está sozinha, que ela está debaixo das suas asas, que o Senhor já deu ordens a respeito dela, Pai. Ou em nome de Jesus, Senhor, que nenhum mal atinja os teus filhos, Senhor, e aquilo que o Senhor permitiu que acontecesse, Pai, que os teus filhos e as tuas filhas reconheçam que só está acontecendo porque o Senhor deu a ordem, e se o Senhor deu a ordem, o Senhor também deu a provisão para eles suportarem esse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o teu povo que se chama pelo seu nome se declare diante de todos, Pai, como teus filhos que não têm do que se envergonhar, que estão crescendo na graça, na sabedoria, na estatura de varão perfeito, que tem conhecimento dos planos que o Senhor tem para cada um deles, porque a tua palavra declara que o Senhor é que sabe os planos, os pensamentos que o Senhor tem a cada um deles, e os pensamentos que o Senhor tem aos teus filhos, a respeito dos teus filhos, são pensamentos de paz, para dar futuro e esperança. Senhor, nos dê, nessa semana que se inicia, uma semana de vitória, uma semana na sua presença, uma semana de bênçãos, uma semana de paz no nosso espírito, com as nossas emoções controladas, e que se cumpra na nossa casa, Pai, a tua palavra que diz: nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo esteja com o teu povo hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz: amém, glória a Deus. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.